Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, 13 de março de 2024. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que estamos com mais uma daquelas nossas lives tradicional. Como sempre, com boas imagens. Estúdio 1, aquele em que eu vou interagir com vocês. Estúdio 2, em que eu vou ler a nossa sinopse. Sempre com informações quentinhas do momento e por órgãos idôneos de comunicações, que está muito difícil nos dias de hoje. Mas eu conto com vocês, para que vocês estejam conosco, para que curtam, compartilhem, der aquele like de positivo e também o principal, conversar com os amigos, se cumprimentar, felicitar por alguma data, nos trazer informações além daquelas notícias que nós trazemos, contestar, elogiar, tudo isto pode ser feito de uma maneira educada, seguindo as regras da rede de computador do YouTube, porque a nossa plataforma, essa não pode ser bloqueada. Pepe Severo, ou Luiz Pedro Neves Severo, continua sendo uma boa opção. Todos os dias nós temos alguma edição. Por exemplo, no dia de ontem, nós tivemos uma live que foi um sucesso. Aí do Giro da Várzea, em que nós tivemos 3 representantes aqui nos nossos estúdios do Racing de Sapucaia do Sul. Dentre eles foi o presidente da equipe, Racing Master, né? O Michael Gonçalves, também o Sidney e o Cláudio. O pessoal interagiu e muito, ficamos muito contentes. Mas hoje é o Pauta Livre, é aquele em que nós conversamos entre nós. Notícias? Claro que temos, e muitas, e vamos dá-las a vocês. Aqui no Rio Grande do Sul, um estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado apontou que 21% das internações hospitalares poderiam ter sido evitadas. Mas, sobre a dengue, mais uma morte aqui no nosso Rio Grande. Dessa vez foi uma indígena gestante. Ela é a 21ª vítima de dengue neste ano. E as autoridades, pelo que eu vejo, só recomendações. Vacinas, nem pensar. O nosso Ministério da Saúde está numa inércia sem igual. Governos anteriores havia gritos o tempo todo. Não era a dengue, era a Covid, mas é equivalente. Também a CCJ do Senado aprovou uma PEC das drogas que criminaliza porte de qualquer quantidade de substância ilícita. Isso aí se antecipa a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que está tentando descriminalizar a posse de droga, ou seja, da maconha. Mas agora ainda irá a plenário essa decisão do Senado Federal. Eles é que têm realmente competência para legislar e não o Supremo Tribunal Federal. A PEC das drogas abre uma brecha para tratamento compulsório. Quem diz isso são especialistas. Foragido, o Alan dos Santos desafia Alexandre de Moraes e cria uma conta em rede social de conteúdo adulto. Mas os Estados Unidos já negaram a extradição de Alan dos Santos, que havia sido pedido. Segundo disseram, autoridades de lá tiveram conversas muito ríspidas com autoridades brasileiras. O Supremo Tribunal Federal reconhece a licença maternidade a não gestante em união homoafetiva. A Câmara de Representantes aprovou um projeto que pode proibir o TikTok, mas lá nos Estados Unidos. Um homem que vivia com o coração de ferro morreu aos 78 anos. Um ataque contra um armazém de agência da ONU em Gaza deixou vários feridos. A Rússia diz que não planeja boicotar os Jogos
Olímpicos em Paris. Quem diz isso é o ministro de esportes deles. Num jogo de 10 gols, o Internacional de Porto Alegre perdeu para o Corinthians e foi eliminado na Copa do Brasil Sub-17. Hoje tivemos um calor intenso aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mais de 35 graus. Mas você acha que está ruim? Pode ser pior. Nesta quinta-feira, o prenúncio de 40 graus centígrados poderá ser o dia mais quente do verão aqui no Rio Grande do Sul. Quem aponta isso é um meteorologista. Aqui está um exemplo da maldade dos órgãos de imprensa para dar uma notícia. É sobre o presidente da Argentina, Javier Milei. Eles colocaram a inflação na Argentina retrocede e chega a 13,2% em fevereiro. O acumulado dos últimos 12 meses chega a 276%, 276,2%. Mas por que eles botam um acumulado de um ano, sendo que o Javier Milei assumiu no 19 de novembro de 2023? E aqui é uma notícia boa, houve uma evolução, quer dizer, a redução da economia ou da inflação lá na Argentina, mas eles não querem dar o mérito ao Javier Milei, que ele é um ultradireita, como eles dizem, e ele recebeu uma inflação galopante de mais de 140% ao ano da esquerda. Vejam o que é o exemplo dessas artistas esquerdistas que muito esforço fizeram para apoiar a gestão do presidente Lula e condenavam todas as atitudes do presidente Bolsonaro. Bem contente que estão. A imprensa diz, é uma bobagem, mas é notícia. Anitta e Bruna Marquezine curtem o show da Madonna lá em Los Angeles. Eles não vão em show na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, eles vão em Los Angeles. Outra esquerdista, a Paola Oliveira, ela exibe barriguinha definida e pós-férias. E ela diz, voltar à rotina tem seu valor. Essas que apoiam tudo isso, o dinheiro faz com que essas mulheres se pareçam bonitas. Essas artistas e artistas ganham muito dinheiro no nosso país e depois vão usufruir onde eles dizem que é o paraíso. É o caso daquela a Fernanda Lima e o seu esposo, o Rodrigo Hilbert, que disseram que o Brasil está numa instabilidade de segurança, um problema social, mas estamos no governo que eles ajudaram a eleger. E agora tecem comentários que foram a Portugal, que é aquele paraíso. Mas agora a direita venceu lá. Não sei como é que eles vão se ver, mas eles continuam. Tem muitos valores, mas eles fazem propagandas até hoje. Aqui na nossa televisão ainda estão faturando e muito nos frutos do Brasil. Mas dizem que outros países são um paraíso. É uma ingratidão sem igual, principalmente desses artistas. É você segurado do INSS, façam festa. Quase 34 milhões terão direito à antecipação do 13º salário. Quem diz isso é o governo. Mas esse benefício tem um preço. E uma lembrança a vocês, nós estamos aí prestes a uma eleição de vereadores e de prefeitos e o governo tem que mostrar alguma coisa. Emendas parlamentares é com os políticos, mas também tem que agradar o povo para que o PT principalmente se mantenha na simpatia dos eleitores. Eu não sei se essa situação vai ser consagrada, mas é o que eles tentam. O Supremo Tribunal de Justiça negou um pedido do Marcola, o líder do PCC, que está colocado em dúvida, diz que é ele, seria o Tiriça. Eles têm um racha no PCC.
mas o Marcola havia pedido para anular um júri que o condenou a 152 anos de prisão, mas foi negado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Também preocupante na área da saúde, que uma australiana de 29 anos morreu após contrair a superbactéria comedora de carne. Um fato inédito e engraçado também, claro que é trágico, foi lá na Bahia. Um homem subiu num poste e roubou a câmera da Secretaria de Segurança, e isso foi filmado e colocado na imprensa toda. Veja que é a visão do novo governo. O agora ministro da Justiça e Segurança, o Lewandowski, ele fala em êxito nas buscas àqueles 2 presos da prisão federal lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Embora que amanhã vá completar um mês, 6 pessoas já foram identificadas pela polícia, e ele diz que êxito nas buscas, mas quanto a eles, não foram encontrados até agora. Já o presidente Lula convocou uma reunião ministerial para a próxima segunda-feira no Palácio do Planalto, porque, segundo as pesquisas, o seu conceito de governança está caindo dia a dia. Já a CPI aprovou a quebra de sigilo bancário do diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. O governo agora quer tornar o programa de socorro às companhias aéreas de política permanente, mas o preço continua lá nas alturas. O presidente Lula havia dito que agora até as pessoas mais pobres estariam andando de avião, mas a coisa está difícil. Por enquanto, o pessoal está conseguindo andar a pau e corda de bicicleta. A situação não está nada igual ao prometido. No mundo dos famosos, a fila andou. A gaúcha Ana Hickman assumiu agora o seu namoro e a sua união com o Edu Guedes, e até já fez tratamento de fertilização. Um alerta a você que procura emprego com o que coloca nas redes sociais. 37% dos recrutadores verificam os perfis dos candidatos a emprego nas redes sociais. Na manhã de hoje, lá no Japão, um foguete não tripulado explodiu logo após o seu lançamento. É o Kairos. Ele seria colocado em órbita para auxiliar na inteligência artificial. Aqui, em Porto Alegre, reformas em escolas municipais terão um investimento de 85 milhões. Mas nós estamos em aulas. Fazer obras agora, nesse momento, é meio difícil com as aulas acontecendo. Tivemos todo um verão sem aulas escolares. Também uma operação da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul teve como alvo uma quadrilha que movimentou nada menos do que 124 milhões com aviões, lanchas e carro de luxos. É a Polícia Civil atuando. Lá na Venezuela, o Nicolás Maduro fechou o espaço aéreo para aeronaves argentinas. Hoje de madrugada, um grande incêndio no depósito lá na cidade de Caxias do Sul, num depósito de reciclagem. Aproximadamente 40 pessoas trabalhavam nesse local. Não tivemos feridos nenhum porque não havia expediente. Foi na madrugada de hoje. Já o presidente Putin da Rússia afirmou que o arsenal russo é mais moderno que o dos Estados Unidos. E lembrando que lá em Portugal, uma vitória da direita, a Aliança Democrática, e a possibilidade de André Ventura ser o primeiro-ministro de Portugal. Aqueles que foram para lá e têm ideologia esquerdistas vão se dar mal, tipo aquele casal e os seus 3 filhos. Há 2 dias das eleições na Rússia,
a Ucrânia atacou com 78 drones lançados terça-feira, no dia de ontem, contra 3 refinarias russas que estão em chamas, além de incursões fronteiriças. A situação lá continua muito grave. A Rússia adverte que a guerra na Ucrânia pode sair do controle por ação de um ou dois países da OTAN. Isso quem disse é o Putin. Nesta guerra, milícias de russos pró-iranianos pedem a civis que abandonem as cidades fronteiriças russas de Belgorod e Kursk. E eles são voluntários russos que lutam pela Ucrânia e planejam atacar em grande escala. É que a Rússia, ao atacar a Ucrânia, achou que seria só lá no território deles, e agora está sofrendo no seu território, e o Putin não está gostando nada disso e ameaça que, se o seu território for ameaçado, poderá usar bombas nucleares para proteger o território. A OTAN já informou que enviará mísseis de defesa aérea para a fronteira russa. Agora, aqui no Brasil, ontem à noite, lá no Guarujá, em São Paulo, o Cristiano Lopes Costa, de 41 anos, conhecido como Meia Folha, um dos líderes do PCC, foi morto a tiros enquanto estava numa lanchonete. Segundo informações, um homem chegou de moto e nem chegou a descer da moto. Foi em Vicente de Carvalho. Ali no local também havia um ex-vereador de 61 anos que também foi baleado nesse ataque. Já na área da política, o deputado Guto Zacarias, ele é do União por São Paulo, ele apresentou uma denúncia ao Ministério Público Federal na tarde de ontem, dia 12, contra a ministra da Cultura, é a Margarete Menezes. Ela é cantora por improbidade administrativa, por realizar shows e apresentações musicais, recebendo remuneração com uso da verba pública. É uma denúncia grave. Também vocês devem ter visto na imprensa, mas vale a pena comentar aqui no nosso programa, que aconteceu no dia de ontem, lá no Rio de Janeiro, na rodoviária. Paulo Sérgio Lima, 29 anos. Ele fez 16 passageiros reféns num ônibus. Ele iria para Juiz de Fora, no Minas Gerais. Segundo ele estava fugindo da favela da Rocinha e já se escondia em hotéis das redondezas. No ônibus, ele apavorado que estava e armado, ele seria um dos passageiros. Ele desconfiou de um homem que o estivesse perseguindo ou fosse policial. Ele deu 3 tiros nesse homem, que está em estado grave, e foi mandado para o hospital. Também ele feriu um outro. Ele tem antecedentes por roubo e passou para o semiaberto lá no 17 de março de 2022. Saiu pela porta da frente da cadeia. E agora a administração penitenciária avisou a justiça 6 vezes que o sequestrador do ônibus havia violado a tornozeleira eletrônica. O Internacional de Porto Alegre, pela Copa do Brasil, está enfrentando ao Nova Iguaçu, no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. Tem que ter um vencedor. No caso de empate, penalidades. E, além de passar para outra fase, tem muito dinheiro em jogo. Esta fase, essa competição, paga e muito bem as equipes, e a cada fase aumentam mais esses valores. Aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Portão, nós tivemos o assassinato de uma professora, que aconteceu lá na segunda-feira, no dia 11.
ela estava frente a uma escola com a filha no carro aguardando o seu esposo. Eles foram assaltá-la, ela se assustou e esses marginais a mataram com 2 tiros, mas a polícia atuou rapidamente, olhando o cercamento eletrônico e localizou o veículo usado nesse crime aqui no bairro Matias Velho, em Canoas. Estava um casal no carro e ele disse que era um motorista de aplicativo, só estava apoiando os marginais. Ele deu o local onde estavam os outros 2, que foram a reconhecimento e realmente foram identificados como autores desse crime lá na segunda-feira. Méritos e parabéns à iniciativa da polícia, que agiu com eficiência realmente. Preocupante também na área da saúde é que 8 toneladas de alimentos impróprios para o consumo humano foram apreendidos em mercados no interior do Rio Grande do Sul. As pessoas não têm costume de olhar a data de validade, mas tem que olhar. E também, se você vai comprar uma quantidade maior de produtos e se não forem consumidos novos e a data estiver vencendo, não devem adquiri-los. Novas CPIs são criadas pelo Senado. São a CPI das apostas esportivas e da violência doméstica. As vendas do comércio na Páscoa devem crescer 4,5% no Brasil e chegar a 3,44 bilhões. Mais 38 frigoríficos brasileiros já podem exportar carnes para a China. As exigências deles são muito grandes e essa carne você não vai consumir aqui porque essa é para a exportação. Já o Brasil também será o celeiro do mundo. Quem diz isso foi o presidente Lula, num evento lá em Minas Gerais. Uma perícia, segundo a Polícia Federal, apontou que a pepita encontrada com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é uma peça rara e que veio de garimpos no exterior. Lá, eleições nos Estados Unidos, Biden e Trump conseguem o número de delegados suficiente para concorrer novamente à presidência da República. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá ao estúdio conversar com os nossos amigos que já estão nos aguardando. E amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês.
No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, 28 graus a temperatura, muito quente. E amanhã, mais quente ainda, tivemos 35 graus durante o dia aqui na nossa região. Mas amanhã promete 40 graus no termômetro, imaginem na sensação térmica. Os colorados sumiram, não estão aqui conosco, mas nós temos gremista aí cornetando, que é o Alberi. Ele chegou a colocar e apagar logo que ele ia falar que o segundo gol do Ener Valencia teria sido em impedimento. E eu já imaginei, mas vindo de um gremista, é duvidosa essa posição, mas eu até brinquei que o Inter está com um bom time realmente, que quando o time é considerado bom, tudo ajuda. Então talvez o Inter esteja sendo ajudado, Alberi, mas o que importa é que está vencendo e está faturando, e vai à terceira fase da Copa do Brasil, que é uma competição que rende muito dinheiro. Mas tudo bem, aqui isso é só futebol, independente de qualquer coisa. O nosso programa pode comentar. De esporte nós tivemos ontem, não no profissional, mas daquele que nós gostamos muito, que é o amador e o varziano. Nós tivemos aqui uma live de muito sucesso, começou às 20 horas dessa terça-feira 12, que nós tivemos representante da equipe do Racing, ali de Sapucaia do Sul, que foi o presidente, o Michael Gonçalves, mais 2 atletas, o Sidney e o Cláudio. Foi muito boa e nós experimentamos algo que nós estávamos meio, nesse ano ainda não havíamos feito uma live, mas isso é na área do esporte. Mas vou dar uma ida lá no estúdio 1 para interagir com os nossos amigos. Hoje veio uma amiga que vocês pouco conhecem, mas ela é aqui da Morada do Vale, é uma que sempre organiza a Feira do Empreendedor, além de outras atividades que ela tem, que também ela participa de um movimento negro de Gravataí, que é a Raquel Macedo. Ela é a nossa amiga, ela quase não participa na nossa live, mas hoje estava conosco e eu fico contente pela ala feminina aí. A Elvira, lá do Diário Já São Paulo, não entrou conosco, mas representante ou outra também do feminino é a amiga Janei Lima. Ela é a componente do Casal 20. Boa noite a todos. Muito calor aqui em Porto Alegre. Toda a nossa região aqui também foi muito calor. E para completar o Casal 20, claro que teria que vir ele, o capitão Henrique da Silva, que é o esposo da Janei. Nos dando boa noite, amigos do programa Pauta Livre. E também lembrando que vamos nos encontrar lá no sábado. Estaremos lá na Grelhatos, na Vicente da Fontoura, em Porto Alegre, onde nós reiniciaremos aqueles encontros mensais da turma do curso de formação de Sargento 72, e nós estaremos lá. Passamos todo um verão sem nos encontrarmos, mas agora voltamos àquela velha reunião de amigos. É uma turma que na grande maioria se conhece há 51 anos e outros ainda mais. Será um prazer retornarmos nesse ano de 2024, todos com saúde e alegria e aquela amizade duradoura. Mas aí veio ele, o gremista. Ele havia interferido, ele fala lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande do Sul. O Alberi Nascimento Cardoso, ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Tá muito complicado secar vocês que ele diz
é o Colorado ou o meu time, o Inter, né? Nesse ano, que só quando começar o brasileiro, aonde vai ter times de mais alto nível. Claro que eu já disse em outras oportunidades, o Campeonato Gaúcho não é parâmetro para nada, que o nível técnico do Rio Grande do Sul no todo está muito fraco. É o caso do Caxias, que foi eliminado ontem, claro que nos pênaltis, mas comparando com outras equipes, a situação está muito difícil. Mas ele não se absteve de dar aquela corneteada, e só ele viu. A torcida, ali quem narra o jogo, não achou que estava impedimento, mas ele já disse que o segundo gol do Ener Valencia, que o nosso amigo Luiz Henrique, o Alexandre Marques do Expresso da Várzea, avisou, deu aquele pulinho para nos dar um toque aqui, 2-0 para o Inter, e com certeza deve ir para a terceira fase da Copa do Brasil. A Janei também complementando o que havia dito, assim, ó, só pelo encontro dos amigos, com os amigos já faz tempo que não nos encontramos. Ela fala do encontro lá no dia 16, no sábado. O Jorge Antônio, que eu sempre digo que ele é o nosso emissário na área do esporte amador e o varziano, mas agora até ele havia me passado algumas informações do carnaval lá de Viamão, que havia dado uma parada. Mas carnaval não é o meu forte, por isso que eu optei por não editar, pelo menos na minha parte. Se ele colocar ali, com certeza eu vou colaborar, vou compartilhar e tudo isso, mas não é o meu ponto principal. Não sou ligado em carnaval, não gosto e não acompanho. Então não tem porquê eu estar em algo que eu não goste. Aí o Alexandre Marques, que agora já chegou de temporada no litoral, já veio para a Zona Norte, onde ele reside, e voltou à vida normal. Veio para fazer uma bateria de exames, mas agora terminou a moleza. Só na próxima temporada ou algumas idas no meio de ano. Mas ele sempre atento ao futebol, principalmente o profissional, que eu recebo as informações dele porque ele é co-irmão de divulgação com o Expresso da Várzea. E ele assim, boa noite, Severo. Passando rápido. O Inter marcou o segundo gol com Valência no Nova Iguaçu. Aí ele deu mais um toque para nos deixar informados na área do esporte. Vou entrar às 21h30 para comentar o jogo São Luís e América do Rio Grande do Norte, que será lá em Natal. E também nos informou aquilo que nós havíamos dado uma pincelada, que o Caxias ontem foi eliminado nos pênaltis pelo Bahia, depois de um placar de 2-2, e aí foi derrotado em 6-5 nas penalidades. O Ipiranga, sim, já continua, venceu em 2-0 ao Porto Velho, jogando em Erechim. Então, esses gaúchos, pelo menos, continuam, e vamos torcer pelo São Luís no dia de hoje. Então, Roger Machado, que é um treinador que bota o seu time para frente, mas mesmo jogando em casa, talvez não conseguisse esse intento, que não é tudo que se quer. Futebol é dessa forma. Aí o Alberi primeiro havia dado uma rateada e disse assim, ó, impedimento claro no gol do Inter. Claro que essa é a posição dele, né? E por isso que eu já dei essa cutucada nele lá. Alberi, se tiver mais alguma coisa a falar do jogo, os colorados ali, o meu irmão Coronel Severo, o Laurino não, o Laurino Spitz é gremista, não entrou conosco ainda. Mas o Zé Sanguiné, que é colorado, não entrou conosco, mas ele deve entrar ainda até o programa, é até às 22 horas. Nós estamos agora recém com 21h37. Agora retorno aqui ao Estúdio 2. Agora sim, estamos aqui novamente, Estúdio 2, para ler um pouco da nossa sinopse. Como eu estou dizendo, o problema policial que está acontecendo aqui, muitas atividades policiais, o ASDEP não está com aquela bola toda, é a Associação dos Delegados de Polícia. Eles haviam dito que os delegados não deveriam dar declarações à imprensa, embora, claro, que continuasse na sua atividade, porque é obrigado. O trabalho profissional como está sendo. Até uma represália ou uma maneira de boicotar o governador Eduardo Leite,
que não quer conversar com os funcionários públicos, principalmente da segurança pública, que é do seu executivo. Com isso, a ASDEP determinou que os seus associados não dessem mais o ego, a vaidade do homem, essa ninguém consegue controlar. Então muitos delegados voltaram a dar declarações para a imprensa, porque eles não se aguentam, eles têm que aparecer na mídia. Mas eu acho que o que vale é o poder de persuasão e a perspicácia política do governador Eduardo Leite. Ele só disse por cima que poderia talvez acenar com lá no início de abril, talvez mandar a proposição de um reajuste ao funcionalismo e principalmente na área da segurança. Com isso ele conseguiu quebrar essa barreira de muitos que não seguiam as orientações da ASDEP. Mas é por isso que eu digo, o Eduardo Leite, embora que ele não se assuma, ele foi eleito graças aos petistas, que foi a terceira força ali quando o governo do estado. Mas ele está fazendo a política dele. Sempre que houver oportunidade, se aparecer a âmbito nacional, estas ele não perde. Basta dizer que a reunião pela democracia, lá em Brasília, ele inclusive estava de férias, suspendeu as férias e foi lá representar o estado. Mas amanhã não, sexta-feira, no dia 15, virá o presidente Lula. Ele vai fazer, às vezes, de anfitrião, porque tem a sua mesma filosofia de trabalho, embora ele não reconheça dessa forma. O presidente Lula virá com a comitiva, virá inclusive com o Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente, ele tem uma outra função também, né? Como muitos ministros do governo Lula. Basta dizer que 17 furam o teto, que seria o teto do Supremo Tribunal Federal. Eles ganham quase que um outro salário. São conselheiros, nomeados conselheiros, os petistas, né? Conselheiros em outras autarquias federais aí, e tem uma única reunião por mês. Então aí tudo é um jogo político. Esses aí defendem o governo Lula de unha e dentes. Mas ele virá com a sua comitiva. Quem organizou foi o Paulo Pimenta, porque na outra oportunidade quem veio aqui foi a sua esposa, a Janja, a primeira dama, e com certeza ela não tem nenhuma credencial política, ela não recebeu um voto sequer. Mas primeiro ele vai lá em Lajeado e depois ele virá a Porto Alegre, onde fará uma palestra para empresários. Viu? O governador Eduardo Leite, com certeza vai estar no ladinho dela, porque vai ser algo de âmbito nacional, e ele vai estar ali com certeza. Está no palanque também, né? Já falando da Janja, ela foi na ONU fazer uma palestra em nome do Brasil, como representante do Brasil. Inclusive alguns deputados ou ali do Congresso disseram que estão propensos a acusar o presidente Lula até de nepotismo, porque quando lançou o edital, ela vai com ônus representando o Brasil, e ele não colocou nada sobre o vínculo dela, que seria a sua esposa. Botou que ela é socióloga, que realmente ela é, mas não colocou outras credenciais, porque ela não tinha cargo político nenhum. E falando na ONU, inclusive dizendo que há 3 anos o Brasil estava sem uma democracia. É impressionante, mas vai ter repercussão. Ela que aguarde, porque não vai ficar de graça isso aí, né? Mas são notícias que estão acontecendo e nós temos. Eu vou dar uma ida lá no Estúdio 1, porque chegou um outro casal, só que esse não é marido e mulher, não. Esse é mãe e filha, e a mãe é ela, a Elvira Vieira. Ela diz assim: boa noite, já deixei o meu like, e um bom programa sou eu aqui de Arujá. E depois veio ele, o seu filho, o João Batista Romeiro, diz assim: boa noite, meu amigo Severo, já deixei o meu like
agora, mas vamos assistir até o fim, mesmo chegando agora. Realmente, porque a Elvira fica dependendo dele, que ele, claro que tem que dar um apoio técnico ali no interagir, mas ela pode assistir numa outra situação, a facilidade é imensa. Mas nós ficamos agradecidos porque vocês são os que mantêm contato conosco, pelo menos que apareça na live, são os mais distantes que falam lá de Arujá, São Paulo, e eu só tenho que agradecer por estarem conosco. Manequinhas, esse sim de Gravataí tá nos dando boa noite, e é colorado, esse é colorado, e falando de Gravataí, e bem contente com certeza pela vitória do nosso Inter, 2-0, pelo que o Alexandre Marques me informou, não sei se houve mais, que depois, quando eu comecei a edição, estava 1-0. E o Alexandre Marques nos deu aquele complemento de que o Ener Valença fez 2 gols, que o Alberi, o gremista lá de Mariluz, disse que foi um impedimento escancarado, mas é a opinião de um gremista. Vamos deixar assim, vamos deixar ele pensando, o que importa é que validou 2 gols e passando para a terceira fase. Até lembrando que ontem ele participou conosco da live que nós fizemos, até dizendo que joga lá pelo Cruzeiro de Canoas, né? E nós ficamos contentes que tenha interagido e também faz aquilo que nós pedimos, sempre tecendo um comentário lá na plataforma do YouTube, de Pepe Severo ou Luiz Fernando Severo, independente da live. É isso que eu peço ao nosso pessoal, mas o pessoal pouco cumpre, mas nós vamos nos adaptando e com certeza nós vamos fazer cada vez mais sucesso. Eu retorno aqui, então, ao Estúdio 2, para ver um pouco da nossa sinopse. Nós temos muitas informações, mas se vocês tiverem qualquer outra intervenção, venham conosco. Agora, por exemplo, o secretário de Segurança lá de São Paulo, o Guilherme Derrite, ele se exonerou do governo Tarcísio, mas não é que ele tenha sido mandado, ele voltou ao seu mandato de deputado, porque ele vai ser o relator da PL que vai fazer o fim, tomara que realmente eles consigam isso, o fim da saidinha dos presos. 70% dos crimes que nós temos são pessoas que deram aquela saidinha, pessoas não, os presos, né? E criminosos que tiveram aquela saidinha, ou seja, saíram pela porta da frente do presídio. É o caso de ontem, aquele jovem que sequestrou e deixou um outro homem também em estado grave lá em Arujá, no Rio de Janeiro. Também agora a dengue está num crescente e nós não vemos uma grande atitude tomada pelo governo federal. No Brasil, segundo os últimos números, 1.289.000 casos de dengue, 1.200 mortes. São os últimos números noticiados pela imprensa, o que já era para causar uma preocupação há muito tempo, mas o dia D que é marcado são só recomendações, algumas pulverizações em bairros que proliferam demais a dengue, mas mais atitudes não vemos. O governo já deveria estar se ativando muito mais do que fez até agora. Mais uma daquela que antigamente era economista, a Miriam Leitão. Ela diz assim: apesar de alta, a inflação de fevereiro traz boas notícias na avaliação dos analistas. Seria uma frase tipo assim: tá ruim, mas tá bom. Assim é a Miriam Leitão, que deixou de ser uma economista. Ela é uma militante da esquerda e uma defensora ferrenha do presidente Lula, e ela tem como figura odiosa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela é da Globo, é Globo News. Lá em Nova York, a Janja, na ONU, diz que a democracia no Brasil foi interrompida por 6 anos. Eu até havia falado antes 3. Não, ela cometeu uma fake news mais longa ainda,
que por 6 anos foi interrompida a democracia no Brasil. Essa informação que ela deu, embora que não tenha representação nenhuma, mas foi nomeada pelo presidente Lula, ela, para toda a imprensa mundial, ela é uma representante do Brasil. Também uma comitiva de políticas, esta sim repercutiu bastante, de políticos brasileiros foi aos Estados Unidos denunciar perseguições políticas e judiciárias e a realidade da situação do nosso país. Providências internacionais em relação ao Brasil serão tomadas. Isso foi o que disseram lá nos Estados Unidos. Primeiro, onde que eles iam ser ouvidos numa CPI do Congresso, mas, segundo informações, uma grande autoridade aqui do Brasil falou com um político da esquerda nos Estados Unidos para que eles não fossem ouvidos. Mas com isso, alguns deputados do Congresso lá disseram que não votam outras pautas sem que seja permitido a oitiva dos brasileiros que iam lá para dar a real do seu país. Então, na CPI, eles não foram ouvidos, mas fizeram um pronunciamento, o que vai repercutir no mundo todo, já está repercutindo, mas foi no dia de ontem. O SBT, aquele canal de televisão, inaugurou um novo programa. Foi lá na segunda-feira, dia 11. O apresentador César Filho mostrou como uma grande alarde, o convidado era o presidente Lula para ser entrevistado. Mas esse foi bem manipulado nesse caso. O presidente Lula ele diz que vai visitar alguma cidade para mostrar a sua popularidade. Mas nessa entrevista eles pegaram o apresentador César Filho, que é um evangélico. Tudo tem a ver. Como o presidente Lula quer puxar os evangélicos para o lado dele. Como ele não é um grande repórter, com certeza ele não apertaria o presidente Lula. E na entrevista, poucas perguntas ele fez, e ele que tinha que interferir, o presidente Lula, que seria o entrevistado. Mas não foi ao vivo, foi uma entrevista gravada e as perguntas pré-estabelecidas, perguntas que poderiam causar um constrangimento ao presidente Lula. Não esqueça que o SBT também está numa decadência, e quem ganha maior quinhão na publicidade é a Rede Globo. Então tem algum motivo para agradar o presidente Lula. Podia ser alguma pergunta incômoda, tipo, qual seria a sua relação ali com o Nicolás Maduro, aquela possibilidade de invadir esse equílibrio na Guiana, ou aquela comparação que ele fez lá das atividades de Israel com o grupo Hamas. Isso aí seriam perguntas muito incômodas, mas não aconteceria porque foi tudo bem estipulado e manipulado pelo SBT. Já o presidente Lula anunciou que haverão 100 novos institutos federais até 2026. É que ele tem muitas pessoas para colocar em cargos, e essa possibilidade com os que tem agora não existe. Então, com a criação desses 100 novos institutos, vai ajudar e muito nas suas benesses de colocar pessoas que o apoiam ou a possibilidade de apoiá-lo. Vou lá no Estúdio 1, o Manequinhas entrou assim, já tinham que ter um plano de ação intensa contra a dengue. A Miriam Leitão, com suas notícias, influenciadora da Rede Globo. Realmente, até uma época, agora retorna ao 2, uma época até o Lula brincando, dizendo que se eleito ele convidaria para a comunicação a Miriam Leitão, porque nada o que ela diz acontece. E agora ela é ferrenha defensora dele. Parece que alguém não está sendo muito honesto com o outro. De amigos a gente não fala desse jeito. Então ela, como uma defensora, Lula seria o último
a condená-la por qualquer atitude que ela tomasse. Mas não tem como, tudo que ela diz é só lacrando, criticando a gestão anterior, enaltecendo ali a inflação violenta, a alimentação aumentando, e ela diz assim: tá ruim, mas tá bom. Esta é a nossa economista da Rede Globo. Esqueceu de ser repórter. Ela é uma defensora do governo atual, do governo de hoje. O governo também está antecipando o 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Tudo que essas atitudes são de cunho político, com certeza. Está se aproximando aí, o conceito do PT está muito baixo, então essas atitudes aí aquelas pessoas que qualquer coisinha os ajuda, até um pão com mortadela, poderão mudar de ideia e voltar, embora que digam que não gostam da gestão do atual governo, podem voltar a apoiá-lo. Ele mesmo diz que quando as pessoas aumentam o seu nível de escolaridade, deixam de votar no PT. São palavras do presidente, não são minhas. Eu só repito. Também foram presos 4 suspeitos. Eles são réus, confesso. Não são suspeitos, mas diz a lei que é considerado réu ou acusado ou indiciado só depois de um julgamento, mas são os homens que participaram do assassinato da professora lá na segunda, dia 11, na cidade de Portão. Foi uma tentativa de roubar o seu veículo, ela se apavorou, começou a gritar, e a professora Diná Adres, de 53 anos, foram presos em Canoas, no bairro Matias Velho. Uma atitude rápida e certeira da polícia. Parabéns a toda a polícia, organização unida, Polícia Civil, Brigada Militar, e com isso a marginalidade é quem perde, e por isso que eles gostam. Se houver bastante rivalidade entre essas duas corporações, quem ganha é a marginalidade. Então, aquelas pessoas que sabem e têm conhecimento de causa têm que se unir, e o povo tem que ajudar. Tem denúncia, o 190, que é da Brigada Militar, direto, o 181, que não precisa se identificar, 190 também não. Então a comunidade ordeira também tem que comunicar e ajudar a polícia nesse caso, porque às vezes ali onde eles estão, mesmo que oprimidos pela vagabundagem, a brigada ou a polícia no todo não consegue levantar os problemas que existem lá. Aqui no Rio Grande do Sul, 8 toneladas de alimentos impróprios a consumo humano foram apreendidos em mercados no nosso interior. Até vou dar uma hidratada aqui. Sem patrocínio, sem rótulo, sem nada, é branquinho a nossa emissora, web. Não temos patrocinador, não temos conta remunerada. Mas, continuando o que nós havíamos dito, 28 graus a temperatura. E eu fui falando e fui esquecendo de hidratar a garganta, que é necessário, principalmente nesse calor intenso. O Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ele disse que está pronto para usar armas nucleares em caso de ameaça à existência do seu país. Mas não esqueçam que ele é candidato à reeleição da presidência na Rússia e ele não tem opositor. Os opositores lá somem. Um chegou a sumir lá numa prisão no Ártico, né? Então é muito difícil ser oposição num país desses. Eu vi igual Venezuela, é difícil ali. Sobre o futebol, a Copa do Brasil, lá no Centenário, o Caxias empatou em 2-2 com o Bahia e perdeu nos pênaltis por 6-5.
Mas a seleção brasileira, a nossa seleção brasileira, ela existe. Depois daqueles resultados adversos, agora sob a batuta definitiva de Dorival Júnior, eles já dizem que vão estrear novas camisas durante amistosos com a Inglaterra e a Espanha. Mas não muda nada, é amarela, eles mudam um detalhe, um risquinho na manga e tudo, só para o patrocinador dizer que é uma nova camisa e novamente fazer uma venda. É o lado comercial do futebol. Também uma fisioterapeuta, a Flávia Rezende, de 45 anos, ela morreu durante um voo do Brasil até Tóquio, no Japão. Durante o voo, ela sentiu mal no avião e o piloto não chegou até Tóquio, aterrissou no primeiro aeroporto lá do Japão, mesmo que ela já tenha sido submetida a massagem durante o voo, mas veio a falecer. Segundo preliminar, o laudo médico, ela deve ter tido uma embolia pulmonar. Isto é o que foi um diagnóstico primeiro. Também o presidente Lula convocou ministros para uma reunião após uma queda de popularidade. Será lá na segunda-feira. Também agora o Supremo concedeu licença maternidade a não gestante em união homoafetiva. É os novos tempos. Brasil e Argentina eliminam limites semanal de voos. O Brasil também volta a ter o melhor índice de desenvolvimento humano. Mas 22 horas. Tudo que é bom tem início, meio e fim. E o nosso programa hoje com um público bem pequeno, mas nós não desistiremos. Nós continuaremos aqui fazendo a nossa live. Eu espero que vocês continuem também interagindo conosco, divulguem o nosso link para os seus amigos, para os seus inimigos. E lembrando que aí na sexta-feira, aquele Sextou Conosco será no dia 15. E eu convido para que vocês estejam conosco. Fiquem com Deus e o nosso encontro então está marcado. Sexta-feira, 21 horas. Nosso muito obrigado e até a próxima, hein? É o nosso encontro.